Ora bem, então, um exemplo desse tipo de preocupação que a teoria econômica deveria ter em relação ao fato de que muitas trocas são efetuadas sob condições de desequilíbrio. Um exemplo claro disso é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que foi esboçada por Mises e desenvolvida depois por Hayek e outros austríacos. Essa teoria explica a inflação e o desemprego como resultado de trocas realizadas de uma maneira descoordenada sob condições de equilíbrio. Essa teoria explica crises, como nós vamos ver na penúltima aula, de 1920, que terminou por si só, porque ali se aplicou um remédio austríaco, a Grande Depressão e a crise atual, que foi provocada não pelos mercados, mas pelos governos, principalmente pelos bancos centrais e pelas políticas fiscais dos governos, quando todo mundo culpa os mercados. Então, a concepção dinâmica do tempo, juntamente com a imperfeição do nosso conhecimento, isso nos conduz à incerteza. Esses dados, o Mises chamava de irredutíveis. Sempre vai existir incerteza na economia. Isso não pode ser negado, isso é um axioma. E nós passamos a enxergar, então, o tempo como um fluxo permanente de eventos que inclui, que contém implicitamente as ideias de novidade, aprendizado, surpresa, descoberta, encantamento, desencantamento. Todas as coisas fazem parte da nossa vida. Vamos passar agora ao conceito de conhecimento. Eu vou, então, fazer um intervalo agora, para não quebrar. Nós voltamos daqui a 7 minutos e 15 segundos. Obrigado. Lá. Gente, continuando a primeira parte, nós vamos ver agora, dentro da tríade básica do núcleo, a questão do conhecimento. E falando em conhecimento, nós não podemos deixar de mencionar o bom velhinho, né? Hayek. E esse artigo, que foi traduzido para o português, o uso do conhecimento na sociedade, que devia ser leitura obrigatória para todos os estudantes de ciências sociais e humanas. Eu vou fazer a exposição e vou deixar as perguntas mais para a parte final. Nesse artigo, o Hayek coloca duas premissas fundamentais sobre o nosso conhecimento. Primeiro, que ele é limitado, e segundo, que ele está disperso, distribuído desigualmente entre os participantes dos mercados. Uma das características dominantes da escola austríaca e que reflete claramente um núcleo de identidades básicas é a convicção de que o conhecimento humano tem um componente inevitável e inescapável de indeterminação e de imprevisibilidade. Com isso, o futuro não só é difícil de ser previsto, mas, principalmente, é essencialmente imprevisível. E, em função dessa incerteza, todas as ações humanas, intencionais, é claro, senão não seriam ações, produzem efeitos involuntários que não podem ser calculados, previstos ou esperados. E esses efeitos podem gerar benefícios ou produzir custos também não desejados. O Karl Menger, num livro anterior ao Princípios de Economia Política, publicado em 1883, ele já tinha escrito que
muitas das instituições sociais conhecidas se desenvolveram espontaneamente e que os seus resultados, embora não planejados, frequentemente revelavam-se inegavelmente benéficos. Dá para sentir aí já o conceito também de ordem espontânea, né? Que vocês viram aqui. Esses frutos, para o Menger, constituíam-se em resultados não intencionais do desenvolvimento histórico. Ao mesmo tempo, Menger enfatizava o fato de que muitas das ações humanas, por causa da ignorância que é associada à imperfeição do conhecimento, elas acabam resultando em erros. Hayek, combinando a linha iniciada na Universidade de Viena por Menger e desenvolvida por Mises, com a tradição clássica britânica, derivada de Locke, Mandeville, David Hume e Adam Smith, desenvolveu uma teoria do conhecimento a que ele adicionou também algumas contribuições importantes do Karl Popper, que pode ser colocada entre os fundamentos de maior influência no pensamento austríaco no que diz respeito à teoria do conhecimento. Um ponto essencial da teoria hayekiana do conhecimento é que existem claros limites à capacidade da mente humana que impossibilitam essa mente de compreender integralmente a complexidade dos fenômenos sociais e econômicos. Por analogia com o teorema de Gödel, que sustenta ser impossível demonstrar-se a consistência de um sistema formal quando a gente vive dentro desse próprio sistema, Hayek argumentava que, sublinhei ali, todos os sistemas formais possuem necessariamente algumas regras de funcionamento e de conduta que não podem ser previamente determinadas ou mesmo que sequer podem ser estabelecidas conscientemente. Essas afirmações estão em sintonia com a reflexão do grande filósofo espanhol do século passado, José Ortega y Gasset, em Ideias e Crenças, de que o olho não se vê a si mesmo. Não podemos observar nada na penumbra subterrânea de nós mesmos. A nossa vida é, com frequência, a comédia em que fingimos modos de ser. Existe, sobretudo, o contágio. A vida social penetra em nós de tal maneira que a maior parte de nossas inclinações não são senão produto de contágio. Eu recomendo a obra de Ortega y Gasset, principalmente o livro A Rebelião das Massas, que é uma obra indispensável. Foi um grande pensador espanhol do século passado. Existe um forte contraste entre a postura austríaca a respeito do conhecimento, que é chamada de falsificacionismo, aí o Hayek está sendo popperiano, né? Ou concepção negativa de conhecimento, uma vez que nega a possibilidade de um conhecimento completo dos fenômenos sociais, e a outra posição, que é a do justificacionismo ou concepção positiva do conhecimento, que tem a ver com o cartesianismo, com a engenharia social. O positivismo na teoria do conhecimento, ele remonta a Platão, ganha força com Descartes e, posteriormente, com Auguste Comte. Ele sustenta, em linhas gerais, que você só pode qualificar como conhecimento aquilo que se consegue demonstrar pela razão, ou então que pode ser explicado empiricamente a partir de observações concretas e neutras em relação a qualquer teoria. Essa forma extremada de racionalismo, que eu chamaria de racionalismo utópico, da vertente justificacionista, ao tender a identificar como razão de ser de todo conhecimento uma pretensa certeza acarretada pelas demonstrações lógicas e pela confiança excessiva no empirismo,
é que fez brotar a crença no construtivismo, quer dizer, em uma suposta capacidade da mente humana de construir sistemas econômicos, políticos, jurídicos, éticos, culturais, etc., tão somente de acordo com o que fosse considerado justificado racionalmente. Isso é, praticamente, você dar um passo diretamente em direção à engenharia social. Ou seja, tentar impor o seu conceito de felicidade, o seu conceito, você, no poder, impondo o seu conceito de felicidade a milhões e milhões de pessoas que têm conceitos de felicidade que não são necessariamente os seus, geralmente não são. O que os austríacos dizem? É que é exatamente na arrogância dessa postura que você encontra a origem das utopias, desde aquelas mais extremadas, como o socialismo, né, até aquelas mais brandas, como a social-democracia, por exemplo, mas nem por isso menos insensatas, como, por exemplo, a crença dos keynesianos de que os economistas do governo, conhecendo melhor do que todos os outros cidadãos o que é bom e o que é mal para todos, podem e devem intervir no sistema de preços e no processo de mercado, com o objetivo de corrigir falhas. Todo livro de microeconomia tem um capítulo lá, falhas de mercado, mas não tem um capítulo chamado falhas de governo, como se o governo fosse infalível, e gerar o crescimento econômico. Quando eu vejo o economista dizer assim, eu sou um desenvolvimentista, a minha vontade é pensar cá comigo, você não sabe nem o que está falando, porque todos nós somos desenvolvimentistas. Alguém aqui é contra o desenvolvimento, contra o crescimento? Não. O problema é o que você entende. Para você ser a favor ou contra alguma coisa, você tem que saber de que você está falando. E eles falam de crescimento e desenvolvimento sem saber do que estão falando. E achando que sabem, o que é pior. Parodiando Kant, o racionalismo construtivista que sustenta essa postura a respeito do conhecimento, levou e leva ainda muitas pessoas, algumas repletas de boas intenções, a adotar uma atitude presunçosa de julgar que podem fazer os outros felizes à sua maneira. Ou seja, que é possível construir sistemas complexos em que tanto as instituições como os seres humanos que os compõem hajam sempre em conformidade com a definição de felicidade dos planejadores. O que era felicidade para o Mao Tse-tung? O que era felicidade para o Fidel Castro? O que era felicidade, o que é felicidade para o Hugo Chávez? O que é felicidade para a presidente da Argentina? O que é felicidade para a nossa presidente? Presidente, porque ela, quando estudava, não era estudanta. A rigor, a teoria austríaca do conhecimento tem 4 traços bem marcantes assim. Primeiro, enfatiza os limites que existem à razão. A nossa razão tem limites. Nós não somos deuses. Nós somos racionais, mas somos falíveis. Segundo traço, ela nega a possibilidade de justificação das teorias como verdades. Então, ela rejeita o justificacionismo e adota o falsificacionismo, que se baseia na existência e na importância da incerteza e da ignorância que induzem ao erro. Uma teoria será, então, verdadeira até que se prove que ela é falsa, ela seja falsificada pelos fatos. O terceiro traço é uma dispersão e fragmentação do conhecimento. Cada indivíduo dentro da sociedade detém apenas uma fração do conhecimento total existente na sociedade. Isso parece claro, né? E o quarto nega a previsibilidade histórica, porque a capacidade de previsão do curso futuro dos acontecimentos exigiria algo que está fora do nosso alcance, que é, olha só, a nossa própria capacidade de antever a evolução futura do nosso conhecimento. Está fora do nosso alcance. O que é que eu vou saber daqui a 5 anos?